Muito boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês me ouvem ali no fundo? Estou falando muito baixo? Se precisar, isso. Eu levanto um pouco o tom de voz, né? Seguinte, eu vindo para cá, não vou me delongar muito com... Normalmente, eu venho aqui na frente, converso um pouco com vocês, para a gente ir criando laços, né? Laços de amizade. Mas como tem muita coisa para a gente ver, acho que tá bom. Dá para compreender com a máscara? Tá? Dá para compreender? Então, normalmente eu converso um pouco para eu ir me acalmando e também conhecer vocês um pouquinho mais. A gente tem muita coisa para ver hoje, então não vou me delongar, apenas algumas coisas. Quando eu vim para cá, vi bastante barzinhos cheios, né? O pessoal sai, passeia à noite. Então, queria dar os parabéns. Eu vi bastante jovens aí, uma galera que poderia estar, né, nesses barzinhos, e nós estamos aqui, empenhando um grande esforço por nós mesmos e por um mundo melhor. Isso me chamou a atenção. Uma outra coisa, bem rapidinho, eu era jovem, adolescente, e meu pai, nós somos de São Paulo, meu pai estudou na Federação Espírita Brasileira de São Paulo, se formou lá, e quando veio para Rio Preto, ele que nos levou para o Espiritismo, todos os filhos e a minha mãe. E ele tinha boas referências dessa casa. Olha como é a lembrança, em 30 anos atrás, se não mais. E ele falava muito bem dos estudos, né, como funcionava, levava até algumas ideias para o nosso centro, que é o Eurípides Barçanufo. Isso me chamou a atenção e me despertou aquela saudade, né? Meu pai já é desencarnado. Mas como funciona a memória, né? Isso é algo fantástico. Às vezes, nós trazemos alguns assuntos que falam mais ao coração, né? Às vezes, nós trazemos alguns assuntos que a gente vai estudar mesmo. Então, essa noite será uma noite de estudos, tá bom? Nós temos o bloco 1, bloco 2, não muda muita coisa. Só cortei os slides para evitar que eles travassem. Mas nada além disso, tá? A construção da fé nos diversos ciclos da humanidade. Então nós usamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós usamos Roma e o Evangelho publicado pela Federação Espírita Brasileira. Nós usamos para esse estudo o Livro dos Espíritos e usamos muito, muito, muito a Caminho da Luz, tá bom? É o que nós mais usamos. Usamos Consolador. E para quem quiser aprofundar um pouco mais ou estudar um pouco mais, existe um capítulo no no Evangelho segundo o Espiritismo que vai tratar somente sobre a fé. Um capítulo inteiro para isso, tá bom? Se tiver muito alto, vocês me avisem, o pessoal controla o som aí. Então, logo no capítulo 1 do livro A Caminho da Luz, o Emmanuel vai tratar da gênese planetária. Então ele vai falar desde a construção do planeta pelas mãos de Jesus, ele vai passar pela velocidade, vai passar pelas grandes tempestades de raio, vai passar pela Lua como satélite da Terra, de equilíbrio e estabilidade. Ele vai passar pela solidificação da matéria, hidrogênio, a criação dos oceanos primitivos, frio intenso, por aí vai. Ele vai tratar da gênese planetária. No capítulo 2, ele vai tratar da vida organizada. Antes um pouquinho, nós vamos dar uma dica. Tem alguém aqui que cuida de estudos? É diretor de estudos, alguma coisa nesse centro ou não? Não tem problema. Mas me ajudou muito. Se quiserem anotar depois no celular, tirar uma foto, alguma coisa, ajudou muito. Quando a gente for estudar a parte 3 do Livro dos Espíritos, a criação, se nós trouxermos o capítulo 2, Vida Organizada, a Caminho da Luz, estudar juntos, ele elucida muitos pontos que talvez a gente não entenda aqui. Esse vai elucidar muito esse capítulo, tá bom?
Então, no capítulo 2, como nós falamos, a grande transição. Essa grande transição, o Emmanuel vai tratar da transição da referente à vida. Então, ele vai pegar lá desde o protoplasma até a constituição do homem selvagem. Essa transição que ele vai tratar. Então, no finalzinho, olha lá, no finalzinho do capítulo 1, ele vai falar do protoplasma. Uma espécie de gelatina, uma gelatina incolor, que cobria a Terra inteira. Então, não sobra nada sem que ela não tivesse cobrindo, inclusive o fundo dos oceanos. E aí, Emmanuel fala que os primeiros passos da vida organizada já estavam ali, né? Logo em seguida, no capítulo 2, já no início, ele vai tratar das organizações unicelulares nos oceanos gélidos. Ele vai falar das grandes vegetações antes do reino animal. Aí ele vem com os primeiros crustáceos terrestres. Os crustáceos terrestres, sabe aqueles tatuzinhos que a gente, quando vai cavar jardim, encontra? Quando a gente é criança, brinca muito? Aqueles são crustáceos terrestres. Prolongamento da lagosta, do caranguejo, do camarão. É isso que o Emmanuel está dizendo aqui. Só para ilustrar. Vai falar dos batráquios, que eles deixam as águas para regiões mais firmes e lodosas. Vai falar dos répteis. Depois dos répteis, os batráquios lá são as ranzinhas, os sapinhos. Tá? Depois os répteis, depois disso os animais horrendos, que Emmanuel vai chamar de ensaios monstruosos. Aí chega o que interessa muito para a gente. Nesse capítulo 2, ele vai entrar num tema, um subtítulo, dos antropóides, os nossos antepassados. Aí a gente tem imagens ilustrativas. Então, esses são os nossos antepassados. E o Emmanuel vai completar. E eles são também, olha lá, a raiz de todos os outros macacos, os antropóides. E aí ele vai tratar dos antropóides superiores. Por exemplo, os gorilas, nossos antepassados e antropóides superiores. Olha lá, dá para saber porque que a gente é tão lindo, né? De verdade, porque realmente nosso antepassado é muito lindo, né? Dá para a gente perder uns minutos, umas horas aqui apreciando, de tão belo que é. Sinceramente, estou dizendo sinceramente. Por isso que a gente é muito lindo hoje, vai ficar mais lindo ainda, como a gente vai ver. Então, o gorila, o olhar, né, coisa impressionante, né? A expressão, esse é o bonobo, o macaco bonobo, um dos mais inteligentes, né, que existem. Olha a expressão. Chimpanzé, olha, na fase adulta, olha a diferença. Eu não sei como isso acontece, né? Mas olha, curiosidade infantil é demais. Para mim é demais, viu, pessoal? Eu me encanto com essas coisas. Antropóide superior. Estamos vendo os nossos antepassados. Os parentes que a gente nunca vê, deixa de lado, né? Orangotango. Reprodução e gestação muito semelhante à nossa. 9 meses de gestação. E aí a gente tem uma outra imagem para ilustrar as palavras de Emmanuel, que ele vai dizer assim, ó, os antropóides superiores das cavernas saíram das cavernas e no decorrer de muitos séculos começaram a se esparramar pela superfície do globo terrestre. Tem uma outra imagem para ilustrar isso. Olha lá, saíram das cavernas e começaram a se esparramar pela superfície do globo terrestre. Emmanuel vai dizer mais uma coisa sobre a influência do meio em que eles viviam. Estaria aqui o esboço das futuras raças humanas nos seus tipos e diversificações. Olha como é belo. Como a doutrina espírita é bela, como ela elucida todos esses pontos, né, obscuros. É a única, viu, pessoal, que consegue fazer isso. De todas as ciências.
Aqui nós temos o Homo naledi, metade macaco, metade homem. Vai chegar um ponto que Emmanuel vai dizer assim, ó, até o momento em que a ciência reconhece no Neandertal uma espécie de homem bestilizado. E aí ele complementa, ó, a realidade, porém, é que as entidades espirituais auxiliaram o homem da pedra, da idade da pedra, imprimindo-lhes novas expressões biológicas. O que acontece então? As entidades espirituais, os trabalhadores do Cristo, as forças espirituais, as hostes do invisível, trabalharam no corpo espiritual dos primatas. Em certos intervalos de suas reencarnações, imprimindo-lhes melhoras biológicas. Esse que comanda esse sempre, né? Então arruma aqui, troca aqui, arruma um órgão, melhora o cérebro, melhora alguma coisa, ele vem impresso nesse corpo físico na próxima reencarnação. Nós vamos ver depois que até hoje isso é comum e é fato. Imagens também ilustrativas. Emmanuel vai dizer assim: essas alterações mais acentuadas foram feitas no corpo espiritual dos primatas. Então ele vai dizer assim: desde o primata até o homem, até o selvagem de compleição melhorada, de apresentação física melhorada, até o homem do porvir, tendendo à elegância do homem do porvir. Então todas essas grandes mudanças mais acentuadas foram feitas lá. Óbvio que o livro é muito complexo, é extremamente complexo. Cada linha, cada palavra ou vírgula que a gente perde com Emmanuel, com Kardec, é uma encarnação para você descobrir aquilo de novo. Mas entre essas coisas, entre outras coisas, deixa eu passar um videozinho. Um vídeo tem 1 minuto e ele vai mostrar essa nossa transformação. Desde lá de trás, os nossos antepassados antropóides superiores, até chegar um homem, passando pela melhoria da compleição do selvagem, até chegar ao homem moderno. Onde será que ele está? Cadê a Gabi? 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 Aquela tela em que estava os slides. Ah, você controla daí? Não, acho que pode fechar todas essas. Tá fora de todas essas. Sumiu? Será que sumiu? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, agora achei. Quer voltar, Gabi?
Isso, legal. Legal. É o único vídeo, então acredito que não, que a gente não vai ter mais esse problema. Isso, legal. Foi somente para ilustrar mesmo. O que acontece? Aí a gente teve uma ilustração dessa melhora no corpo físico. Só que não acontece só lá no plano espiritual. Lá, né, como se fosse lá. Não acontece só no plano espiritual. Acontece também, Emmanuel vai nos elucidar, através das transições e influências do próprio meio. Então hoje isso acontece com a gente, nossos corpos estão sendo mudados pela própria força da natureza, o deles também. E naqueles pontos mais específicos, mais fortes, a gente chama Jesus chama aqueles que têm essa especialidade para mexer nesses corpos, tanto na expressão do organismo, expressão biológica, experimentos biológicos. Isso aqui não sei o que estou dizendo não, tá? Emmanuel usa exatamente esses termos, experimentos biológicos, olha lá, pelos prepostos de Jesus. Então uma série de coisas para a gente ir melhorando esse corpo físico e avançando. Mais recentemente, por Francisco Cândido Xavier, Missionários da Luz, Alexandre vai dizer: o corpo físico constitui primorosa obra da sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. O que acontece hoje? Mesma coisa que a gente viu no vídeo. Aperfeiçoamento incessante dos corpos. Quando é mais complexo, vai ser realizado do lado de lá, e aqui no meio a gente, na miscigenação, DNA, genes, a mesma forma, sempre progredindo. Preciso de uma pausa de 5, 7, acho que 8 slides. Para explicar uma situação, e a gente volta no homem primata. O Emmanuel vai falar nesse livrinho, vai dizer isso aí, ó. As forças espirituais, sob a direção de Jesus, ou Cristo, estabeleceram uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o seu processo de acrisolamento, de depuração, de purificação, em marcha para a racionalidade. Tem bastante ilustração, nós vamos trabalhar pedacinho a pedacinho, vai chegar tranquilo, tá bom? Eu que estou um pouco ansioso, porque tem material pra caramba, mas acho que cumpre os 50 minutos, viu, Mônica? Então, a racionalidade, como a gente já sabe, só chega na fase humana. Só. Antes a gente não tem. Só chega na fase humana. Então ele vai dizer assim, ó: os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram as suas linhagens fixas de desenvolvimento. E o homem não escaparia dessa regra geral. O que ele quis dizer com isso, Emmanuel? A linhagem de peixe vai ser peixinho a vida inteira, melhorando, progredindo pelo meio, os ossos espirituais, mas é a linhagem do peixinho a vida inteira. A linhagem do réptil, como a gente viu lá atrás, batráquio, réptil, vai ser réptil a vida inteira, melhorando o corpinho dele, novas expressões biológicas, mas a linhagem é réptil. O cavalinho, inclusive o macaquinho que a gente viu lá, o gorila, coisa e tal, que a gente quer dizer o seguinte: sou macaco, pum, virei homem. Isso não existe. Isso não existe. Linhagem de macaco vai ser macaco a vida inteira. Essas linhagens estão estabelecidas, né? O que acontece? O princípio espiritual, desde o momento obscuro da criação, caminha sem detença para frente. Então, como se fosse um espírito, que não é espírito, chama-se princípio, vem
pulando de corpinho em corpinho, reencarnando. Peguei um peixinho, saiu, aquele corpinho morreu, pulei em outro, virei um tubarão, pulei lá no sapinho, virei outro, pulei. Ele vem pulando, a linhagem permanece a mesma. Assim como nós espíritos. Larga esse corpinho, pega o outro, pula naquele corpinho, vou no outro, vai pulando e vai se purificando, vai se melhorando. Até chegar no reino nominal com a razão. Calderaro, André Luiz. Estamos em todas as épocas abandonando esferas inferiores a fim de escalar as esferas superiores. Nós trouxemos aqui uma imagem também ilustrativa para trabalhar isso, para ficar mais didático, né? Calderaro vai dizer, desde o momento obscuro da criação, o princípio espiritual ou inteligente veio viajando sem detença para frente, abandonando esferas inferiores para superiores, né? O princípio vai progredindo à medida que passa por organismos mais perfeitos. Gabriel Delany. E André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, vai dizer assim, desde lá do unicelular, que a gente viu no comecinho, no livrinho lá do Emmanuel, A Caminho da Luz, desde o unicelular até a idade da razão, nós gastamos 1,5 bilhão de anos. Está no livrinho lá. Vamos tentar deixar isso didático? Então, desde o momento obscuro da criação, vamos imaginar que aqui Deus está criando a gente aqui, o simples ignorante, o mônada, tá? É pura ilustração. A gente sabe que não tem Deus hominho com mãozinha, né? Então aqui, aqui é o reino, vamos imaginar o reino mineral, tá? Então no obscuro momento da criação, então ele vem progredindo. Mas eu fico com o Calderaro, no obscuro. Existem teorias no meio espírita muito bonitas. Saiu da mão do Criador, era uma luz, veio se apagando até entrar no reino mineral, ganhou luz, voltou para a mão do Criador. Veio na poeira cósmica, passeando, até se instalar no reino mineral. São bonitas, mas eu fico particularmente com o Calderaro, espírito de alta hierarquia. A gente não sabe o que aconteceu. Alguma coisa, desde o simples ignorante, aconteceu para ela chegar aqui no reino mineral. Não é isso? Olha lá. Vamos imaginar esses pontos aqui que a gente está pulando de corpinho em corpinho, Pedra, a gente foi sal, mineral do sal, a gente foi, sei lá, minério de ferro, minério de alumínio, foi subindo as pedras, até a gente completar o ciclo. Alguns livros dizem que o ciclo mais alto seria o cristal. Quando acabou esse ciclo, a gente deixa a esfera inferior, pula para a superior, então a gente pula para o reino vegetal, abandonando sempre a esfera inferior para a esfera superior. Quando chega aqui no reino vegetal, a mesma coisa. Nasci musgo no fundo do mar, saí do fundo do mar, virei arvorezinha, virei não sei o quê, virei samambaia, até chegar a flor. Alguns livros dizem que a flor é a expressão máxima que se pode chegar de evolução no reino vegetal. E aí a gente vai pulando esfera inferior para superior, ou princípio inteligente. Correto? Então a gente pode tomar como exemplo aqui, sei lá, o unicelular, o sapinho batraque, os répteis, a criação monstruosa, até a gente chegar perto do reino dos macacos. Quando chega aqui, é espírito. Somente quando eu atinjo o reino nominal, com o corpo melhorado e o espírito já com propriedades que o princípio não tem, por isso que ele não é espírito, aqui ele é espírito, tá? Simbolizando aqui ele é espírito. O princípio vai progredindo à medida que passa por organismos mais perfeitos. Esse mais perfeito que esse mais perfeito que esse mais perfeito que esse, e assim vai. A gente para aqui? Não. Por isso da linhagem humana. Nós estamos na linhagem humana. Tem uma hora que o espírito vai abandonar a linhagem humana. Vai para outra linhagem. Abandona, vai para outra linhagem. Abandona, vai para outra linhagem. Que é homem e vai continuar homem. Dito isso,
explicado esse assunto, nossa, acho que estou um pouquinho atrasado, hein? Preciso acelerar o passo. A gente vai para o homem primitivo. Ó, no Evangelho segundo o Espiritismo vai estar assim, ó. Respirar e vamos lá. Os mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana. Mundo primitivo. Emmanuel vai chamar de terrícolas primários. No Evangelho segundo o Espiritismo também, mundos inferiores e superiores, eles vão dizer assim. Kardec ou os espíritos vai dizer assim. Esses espíritos em expiação, se assim os podemos chamar, são estrangeiros. Então nós temos duas populações no planeta terrestre. Uma que é nata e uma que veio de paraquedas. Nós estamos deixando isso aqui claro porque nós vamos trabalhar a construção da fé aqui e a construção do fé aqui. Da fé dos terrícolas, a fé primária e a fé nos estrangeiros, nos degredados, tá bom? Mundos regeneradores do Evangelho segundo o Espiritismo também tem algo lá, ó. Cada turbilhão, cada galáxia, turbilhão é um redemoinho ou rodemoinho, aquele empuxo, aquela força. Então existem milhares de planetas felizes, de expiação, de prova, não sei o que, não sei o que. Cada turbilhão arrasta consigo mundos de exílio, onde, já vos falaram desses mundos, onde a alma nascente é colocada, quando ignorante do bem e do mal, ela pode caminhar para Deus. Seria essa. Mas existem também aqueles que sucumbem, e Deus, não querendo o seu aniquilamento, lhes permite ir para esses outros mundos, transmigração, que são os estrangeiros. Então nós vamos ver a construção da fé dos dois, tá bom? A caminho da luz também. Tanto é verdade isso que Emmanuel vai dizer, ó. Onde está Adão com sua queda no paraíso? Em vão os nossos olhos procuram, aflitos, essas figuras lendárias, com o propósito de encontrar no tempo e no espaço. Então estão procurando Adão, os estrangeiros. Não encontra, porque ele está falando dos terrícolas primários. Tratando do antropóide, daqueles bem, os macacões lá, bem bruto, lá no mundo primitivo, então não tinha chego ainda os espíritos degredados. Interessante, João, naquele livrinho Roma e Evangelho, vai dizer exatamente a mesma coisa. Adão, Adão, onde está? Meus olhos procuravam e não o viam. Eu chamava e ele não me respondia. Adão ainda não tinha vindo. Porque foi assim, esse livrinho, o João, ele faz uma viagem mediúnica. Então ele volta lá nos primatas, no mundo primitivo, para ver como era, e começa a narrar para a gente. E aí ele não vê, ele só vê, ele não vê Adão, os estrangeiros, os degredados, ele vê só os terrícolas primários. Eles ainda não tinham chego. Olha lá. Adão não me aparecia, Moisés tampouco. Era tão lá atrás que assim, nem Moisés, com uma equipe de degredados, os hebreus, que Moisés conduziu, não tinham chegado. Vamos ter uma ideia de como eram os nossos corpos, como a gente habitava, nós habitávamos nessa era primitiva? Onde está a resposta? Onde estão as respostas? No Evangelho segundo o Espiritismo. Mundos inferiores e mundos superiores. Nos mais atrasados, nos mundos mais atrasados, nos mundos primitivos, os seres que habitam são de alguma sorte rudimentares, sem acabamento, sem desenvolvimento, não aperfeiçoados. Homens primitivos mesmo, são esses. Mas sem nenhuma beleza. Olha que legal. Tudo no Evangelho. O Evangelho tem tudo, gente, tudo. Mas assim, acha quando você fala, Deus, me mostra, né? Porque a gente fica lá a vida inteira e não consegue achar. João vai dizer a mesma coisa, ó. Meu espírito via muito menos que o homem, coisa pouco mais que um animal superior. Então via lá aqueles macacos já no reino nominal, mas muito, muito feio, muito... Coisa pouco mais do que praticamente um animal bem rude. Ó,
Se tivesseis visto como eu vi, João falando, no primeiro dia, vosso espírito teria fechado os olhos para não ver e procuraria o sono esquecer. De tão bonitinho que a gente era, né? De tão jeitoso que a gente era. João ainda, o homem primitivo visto hoje, é um espetáculo que fere de horror e desolação. Olha que legal, sabe o que vai acontecer? Daqui a alguns milênios, nós vamos estar aqui, não vamos nos lembrar, mas vai ter um ser abençoado que fez um vídeo, igual fez. Dá muito trabalho para fazer esse vídeo, eu tenho um pouquinho de noção. Trabalho com a garotada que faz isso. Então daqui a uns milênios a gente vai vir, onde parou o homem lá, contemporâneo, bonitão, eles vão colocar pra gente lá lindão e vão retroagir. Falar, nossa, a gente era feio assim. É incrível, né? Como a obra divina não para. E os sentimentos do homem primitivo? E o senso moral, a inteligência, a fé? Já existia, já tínhamos? Evangelho segundo o Espiritismo. Sentimentos, seus instintos não são temperados por nenhum, olha a palavra, sentimento de delicadeza ou benevolência. Senso moral existia? Nem pelas noções do justo e injusto, certo e errado, bom ou ruim, positivo e negativo, não tinha senso moral nenhum. Tinha o bem moral pelo menos? Não, João, na viagem. O bem moral é desconhecido. Essas palavras me assustam, hein? E o mal é soberano sobre a terra. João. E a inteligência, como era naquela época? Seus olhos não refletiam a luz da inteligência. Sua fronte desaparecia sobre o cabelo bem áspero e surto da cabeça, a boca desmensuradamente aberta para a frente, prolongava-se para a frente. Evangelho segundo o Espiritismo, os mundos inferiores. Sem indústria, sem invenções, sem inteligência. Livro dos Espíritos, de estado de infância ou primeira encarnação. Não é senão pouco a pouco que a inteligência se desenvolve. Pouquinho, devagarinho. Livro dos Espíritos, respostas 393. A cada existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem do mal. Aí tem um ponto muito importante. Para que o bem moral se tornasse conhecido e o mal não reinasse soberano na terra, era preciso o desenvolvimento da inteligência. Primeiro, para acabar com o mal terrível, que era só mal, o desenvolvimento da inteligência. O primeiro grande passo do desenvolvimento para a fé foi o desenvolvimento da inteligência. Vê? Ó, o bloco 2. Vamos relembrar algumas coisas do que a gente já viu. Parece aula, né? É que eu falei que hoje era estudo, então se tiver cansativo, vocês me avisem, deixa eu ver como é que eu estou de horário. Apertado. Nesse processo de construir a fé, nós precisávamos de um lar, gênese planetária. Destacou do sol, entregou nas mãos do Cristo e o Cristo construiu. E depois fez o acabamento. Está lá no livrinho. A gente precisava que o princípio inteligência avançasse ininterruptamente, desde o unicelular até o reino nominal, que gastamos 1,5 bilhão de anos para isso, só nesse espaço. Tá? O que aconteceu para trás, obscuro, a gente não sabe, para frente a gente não somou ainda. Nós precisaríamos que o homem e o espírito se unissem com propriedades já avançadas, aquele desenho com aquela luz bem grandona, os dois se desenvolveram, espírito e o corpo, para que se juntassem, e aí que a gente começaria, Emmanuel fala que 200 mil anos atrás, no Neandertal, que chega a razão. A gente é um bebezinho de razão. Por isso que é tão difícil a fé para a gente construir a fé raciocinada. Juntando as duas, a gente desenvolve
a fé raciocinada. Começa a desenvolver a fé raciocinada. Mais ou menos há 200 mil anos atrás. Vamos relembrar mais um trechinho do que a gente viu. Lembra da inteligência? A inteligência estava em desenvolvimento. O desenvolvimento da inteligência trouxe o bem moral, onde só existia o mal. Daqui nasce o senso moral. Isso posso, isso eu não posso. Posso fazer o bem, posso não fazer, posso fazer o mal. Nasce. Por isso que a gente tem um pouquinho disso hoje. Naquela época, estamos falando do terrícola, lá ainda atrás. Não chegamos no degradado. A gente não tinha uma fé propriamente dita, mas a gente tinha uma intuição. Kardec fala, nas trevas da inteligência, existe uma vaga intuição de um ser supremo superior, que Kardec vai chamar de intuição instintiva. Então não tínhamos fé. Não existia fé lá no primitivo. Olha lá, só isso aqui. João vai dizer, ó, pelo livrinho da FEB, o benefício foi o primeiro Deus, a gente personificou no Sol, aí nasce o Deus Sol. E João vai dizer assim, ó, esse mesmo espírito primitivo admira-se com infantil entusiasmo a saída do príncipe dos astros. Nossa, saiu o sol, a gente se admirava. Assim renasce as suas recordações, as suas esperanças, pintando no seu rosto. E ele vai continuar dizendo assim, a angústia e o desânimo tomam conta desse homem primitivo quando vê esse mesmo sol descendo, se pondo, indo embora. Só que o que acontece? No outro dia o sol reaparece. O homem cai agradecido de joelhos a contemplar o renascimento do sol na sua grosseira e incipiente linguagem. Linguagem grosseira e principiante. Então os grunhidos, assim, imagina. A gente fala, nossa, oh meu Deus, igual o Planeta dos Macacos, do filme, né? Mais grosseiro ainda. Oh meu Deus, eu te agradeço, eu te louvo, eu te adoro. Nasce nesse momento, nasce a adoração. João vai chamar a atenção para a gente, que a gente só julga, né? Onde já se viu ficar adorando o sol? Não tomeis por vitupério, por injustiça, injúria, ato vergonhoso, essa adoração primitiva. Kardec também sai em defesa, viu? Olha lá, Evangelho segundo o Espiritismo. Não são seres degradados, mas crianças que crescem. Vamos lá? Olha lá, a adoração é o ponto de partida da religião natural. Isso é fantástico. Então aconteceu assim, ó. Fim do dia, homem primitivo, o sol foi embora. Todas as minhas esperanças acabaram. Ai, que alegria. Adorava o sol. À noite. Olha que exercício. O que a gente está fazendo hoje? Por isso que a fé é tão complexa. O que a gente faz hoje? Vou no centro. Adoro as palestras do Divaldo. Adoração. Respirei. Tá vendo como o exercício da fé? Por isso que a gente não entende fé. Por isso que é tão difícil ter fé. Porque leva muito tempo. A gente está repetindo os mesmos passos do homem primata. Hoje eu vou no Kardec. Solzinho se pôs, acordei tão mal, fui trabalhar tão... Li um livro, adorei aquele livro, adorei aquela palestra que eu vi no YouTube. Esse movimento. Por isso que nós estamos aqui ainda. Um dia isso tudo some, viu? Some. Eu não tenho tempo hoje para a gente conversar mais assim. Tem que seguir retinho, mas some tudo. Não tem mais centro, não tem mais cadeira, não tem mais palestrante, não vamos precisar mais. Adoração ainda é a raiz da moralidade das ações humanas. Todo o código de moralidade da doutrina espírita que a gente estuda hoje, defende tanto, nasceu da adoração. Também é a primeira manifestação de agradecimento. Te agradeço, te louvo, no mundo primitivo. E ainda, a intuição de Kardec num ser superior, supremo, desconhecido. Recapitulando,
na construção da fé do homem primitivo. A inteligência, desenvolvimento da inteligência trouxe o bem moral, onde só existia o mal. Nas trevas da inteligência, começou a aparecer a intuição no ser supremo, Kardec. O primeiro Deus foi o benefício, personificado no Sol. O primeiro Deus, o Deus Sol. Do Deus Sol nasce a adoração. Da adoração nasce a primeira religião. A raiz primeira de toda a moralidade. E a primeira manifestação de agradecimento. Esse, o Divaldo chama de encadeamento. Esse encadeamento universal me fascina muito, 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 muito. Tudo isso foi só o início da construção da fé. Mas não da fé raciocinada, mas da fé instintiva, da fé natural. Todo esse processo que a gente viu. Não é tempo de recuar, é tempo de avançar. Lucas. Só para dizer que aqui nós deixamos o mundo primitivo para trás. A gente começa a pegar a segunda população do planeta Terra, os degredados. Tá? É mais curto os slides, já a gente termina. Rapidinho. No meio dos homens antigos, olha lá que legal o João, na viagem que ele faz. No meio dos homens antigos, do terrícolas primários, eu começo a enxergar alguma coisa diferente. Descubro outros homens. Novos varões, meninos robustos. De onde vieram esses que eu vejo agora? Se a Terra nem era feita ainda. Antes da gênese planetária, esses caras já existiam. É que eles não eram daqui. Eles eram de outro planeta, degredados, vieram para cá. João começa a vê-los. Isso está tudo, tem muito disso. A gente usou intensamente a Caminho da Luz, tá? Capítulo 3, o sistema de Capela. Ele começa a falar dos degredados. Emmanuel vai dizer assim, os degredados do planeta Terra andaram nos milênios da noite e reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas. Por isso que João vê ele já misturado. A gente tem um mapa aqui, acho que não dá para vocês, mas eu vou situar vocês. Não dá para vocês verem os detalhes, mas é assim, o mapa Mundi e o mapa Homo. A gente tem aqui 7 milhões de anos atrás, a gente tem aqui os dias atuais. Então a gente tem aqui o 1, cinzinha 1, verdinho 2, o 3 azul, o 4 Neandertal, já é conhecido pra gente, o 5 os Sapiens. Então toda a classificação dos Sapiens. Aqui o Homo naledi está aqui, meio macaco, meio homem. Aqui está o Neandertal, onde chega a razão 200 mil anos atrás. Nós estamos aqui no Homo sapiens sapiens. Aqui a grande diáspora, aqui a grande dispersão, A, B e C, saem da África, né? E começam a se esparramar pelo globo. Nós acreditamos que esses degredados devam chegar aqui, porque aqui já é milhão. Quando Emmanuel fala, ele fala milênio. Se fosse milhões de anos, a gente poderia arriscar. Então é uma dedução, tá? Isso não está no livro, é uma dedução nossa. Se fosse milhões, estaríamos daqui para trás, os degredados. Como são milênios, deve estar aqui, nesses 500 mil anos. Muito provavelmente aqui nesse pessoal que chegou à razão, pessoal um pouquinho mais adiantado. Mas os degredados chegam aqui. Sistema de Capela, capítulo 3, do mesmo livro. Lá, ele vai tratar, Emmanuel, das raças adâmicas. 4 grandes povos, tá vendo? Ária, Egito, Israel e Índia. Os árias são divididos em subgrupos. Os árias indo-europeus, os árias, nós aqui, latinos, celtas, germanos e eslavos. Isso aqui é Adão e Eva da Bíblia. Isso aqui são os anjos decaídos de Moisés. Isso aqui são os espíritos estrangeiros da obra de Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo a mesma coisa. Fé primitiva, 2 povos, lembra? 2 populações. Está entre aspas porque não era fé ainda. Olha lá, uma fé rudimentar, instintiva, uma vaga intuição, uma intuição instintiva. A fé primitiva no sol, na adoração, uma fé natural. Naquela que desabrocha, por que desabrocha? Isso está no livrinho também. Quando Jesus traz esses 4 povos do sistema de Capela, então ele vem trazendo. Jesus é bonzinho, tá?
Não é igual Beloninho, não. Fala para os alunos, me chamam de Beloninho, né? É igual Beloninho, não. Beloninho tem um coração puro. Coração preto, igual aquele macaquinho gorila lá, cheio de cabelinho preto. Então Jesus veio trazendo os 4 povos e parou nos espaços infinitos, tá assim no livro, com esses espíritos para a reencarnação geral e conversou com eles. Estou com vocês, eu amo muito, a gente vai conseguir, isso aqui vai dar certo, está tudo prontinho, tá? Isso marcou tanto, e a bagagem que eles já traziam de fé, por isso que Emmanuel vai dizer, ó, por isso que essas civilizações antigas tinham mais fé. Legal? É, por isso a diferença, é uma fé que desabrocha. Ela já existia, estava escondidinha, passei por todo esse processo no meu planetinha, só que eu fui degradado. Os áreas, ó. Nós, latinos, ó como a gente é bonzinho, ó. Pouca afeição religiosa, insubmissão, revolta e enrijecimento nos caminhos da fé. Os áreas indo-europeus, que são os nossos parentes primeiros, né? Nós somos os latinos. 10.000 anos sem vestígio da fé. A fé nos áreas germanos já existia, ó, carvalho, fogo, o Deus fogo, Deus raio, Deus furacão. A fé irracional, a fé cega, sacrifícios humanos, os deuses infernais. Lá no Evangelho, nada mais eram do que homens maus, né? Os demônios nada mais eram que homens sedentos de sangue. Politeísmo, vários deuses. O contrário, monoteísmo, um único Deus. Os vestígios de fé, templo, gruta, pirâmide, monumento. Estou acelerando, tá, pessoal, para a gente não terminar muito, terminar às 9 e pouquinho, não terminar muito além disso. Os hindus, as primeiras vozes da filosofia, na fé, a fé através do canto. Olha quantas variedades de fé esse povo já veio trazendo. Só que deixou escondidinho, né? Estava obscurecida. A fé que separa pelo orgulho, olha lá os párias e os rajás. Fé cega. A não fé, a fé obscurecida seria o termo certo, dos áreas. Por que ela era obscurecida? A gente não era afeito à religião, não tinha proximidade com a religião. A gente tinha mais proximidade com o racionalismo, intelectualismo. E aqui, o oposto disso, a fé com uma grandeza espiritual tamanha na Índia, os Mahatmas. Então, 2 extremos. Capítulo 5, Emmanuel vai tratar da família indo-europeia. Olha lá, origem do racionalismo. Está terminando, viu, pessoal? Os arianos da Europa, lá, o racionalismo trouxe quais concepções? A tendência para as ciências positivas, só números, só equações. A hegemonia, eu sou superior ao outro povo, a supremacia, a preponderância. Mas, Emmanuel vai dizer que o cultivo da razão puderam aperfeiçoar a ciência até as culminâncias das conquistas modernas. Na lavoura divina nada se perde. Então a gente veio para cá, revoltadinho, viemos degradados, a gente não queria saber de religião e de fé. Mais ou menos isso. Então a gente vai para o racional, a gente só vai estudar, a gente vai aplicar as ciências. Talvez isso explique por que a gente está tão alto em tecnologia no mundo, talvez, também é uma dedução, né? E a gente está tão ruim de moral. A raiz vem lá de trás, não é? Substantivo masculino, racionalismo, olha lá, exclusividade na razão. Ela é a autoridade máxima e ponto. Não aceito o em detrimento disso, não aceito a intuição, não aceito a vontade, a sensibilidade, é isso. E racionalismo é isso. Não admite que a ciência, o que a razão, tem uma sensibilidade mediúnica, tem sentimentos bons. Não. É racional. Você tem que me explicar isso mais I, X mais Y, é cálculo matemático. No livrinho Consolador, Emmanuel vai perguntam a Emmanuel sobre a razão. Pode o racionalismo, olha lá, garantir a linha de evolução na Terra? A razão sem sentimento é fria e implacável como os números. A razão é uma base indispensável, mas só o sentimento cria e edifica. Poderá a razão dispensar a fé? A razão humana é ainda muito frágil e não poderá dispensar a cooperação da fé que ilumina. Olha a palavrinha, ainda.
Então, o que a gente entrou na razão 200 mil anos atrás, ainda a gente necessita, muito claro, ó, dificilmente Emmanuel erra. Kardec, então, não existe erro nenhum. É concepção humana, tá? Quando fala que ele errou, esqueceu isso, é concepção humana. Então, assim, vai chegar uma hora que a razão vai se desenvolver tanto purificar, como os corpos, como o princípio espiritual, como o espírito, como a expressão biológica, que ela vai estar tão completa, que ela vai se autocompletar, que a gente não vai precisar dividir as duas. Mas, na separação de ambas, como a gente vive hoje, terrível desfiladeiro, miséria e destruição. Trouxe alguns exemplos só, tá? Para ver se era verdade o que Emmanuel falou. Do ano de 1200 a 1600. Desfiladeiro terrível, destruição, desolação. Fé sem razão. Tá aí. Fé sem razão. Todo mundo já conhece a história. Isso é magnífico. Desfiladeiro terrível da razão sem fé. Olha lá. Dogmatismo positivo, marxismo. Sabe o que é isso aqui? Ciências extremamente materialistas. Olha a grandeza de Kardec. Vai demorar 1 trilhão de anos-luz para a gente entender Kardec. Ele chega no século XIX e o mundo demorava nisso. O mundo inteiro estava, por isso que ele veio, estava dominado por ciências extremamente materialistas. Por isso que Kardec, da primeira linha, da primeira obra até a última, ele usa o bom combate de Paulo no sentido de contra os incrédulos e os materialistas. Olha que delícia que ele veio, que ele pegou o mundo. Aí a autora vai dizer assim: Kardec vem, traz uma ciência totalmente e absolutamente não dogmática. Só ele. O dogmatismo dominava o mundo. Seria suficiente para a humanidade um equilíbrio entre razão e fé? Que a gente viu aí que os dois dá problema, né? Não. O que falta então? Ó, a gente se perderia no orgulho racional, então estudo, leio espiritismo, vou ficar só falando. Ou eu só sinto fé, sinto alguma coisa, mas não faço nada. Por ninguém. A gente se perderia. O que falta então? Obras. Fé, razão. Pensem assim, ó. Pensemos assim. Fé, coração, razão, cérebro. Fé, sentimentos, razão, instrução. Juntos os dois, fé raciocinada, base forte. Não construirei a sua casa. Não dá para a gente ficar estendendo, né? Sobre um platô, se não tiver um platô de rocha na areia, vai afundar aqui o platô de rocha. Sem obras, ela é morta em si mesma. Tiago. Assim é a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Ele pode falar, sabe por quê? Conviveu com Jesus. Todas. Esse é o penúltimo slide e o próximo a gente encerra. Todas as expressões de Jesus, as máximas, parábolas, tudo o que Jesus trouxe à Terra está completamente saturado de fé raciocinada e caridade. Todas. Para finalizar, que serve a lição para mim, nós somos no Centro Maria de Nazaré, e aí tem um estudo antes da reunião mediúnica. E foi igual hoje. Aí falou 55 minutos sobre fé. Falou, não falou nada. Mais ou menos isso. O Espírito veio em meia dúzia de palavras e disse isso, ó. A fé é nunca desistir e sempre acreditar. Eu acho que foi uma das maiores lições da minha vida. Porque a gente nunca precisou e nunca vai precisar tanto da fé nesses momentos, esses picos de transição que a gente passa hoje. Então isso aí traduz tudo. Sabe? Nunca desistir. Sempre, eu acredito que os políticos serão honestos. É muito difícil. Eu tenho orado isso todos os dias. Eu acredito que o Brasil será uma potência. Eu nunca vou desistir do meu relacionamento, do meu cachorrinho, que eu estou querendo jogar ele para a rua, né? Isso é lindo. É muito raro hoje em dia, viu? Muito raro. Eu não vou desistir da meu pai e minha mãe que briga comigo.
eu não vou tentar nunca. Qualquer situação que a gente colocar, é isso que o Espírito quis nos dizer. Eu acho que é isso. Peço desculpas aí, viu, Mônica, por ter, acho que uns 5 ou 10 minutinhos nós estouramos. Mas agradeço muito, muito a casa, a atenção de vocês, aqueles que limparam, aqueles que buscam as orações, aqueles que abrem, aqueles que fundaram a casa, aqueles que comandam os espíritos que nos assistiram. Agradeço imensamente o convite, tá bom?